deu uma Ariel. Você... Boa noite a todos. Declaro aberta a 31ª sessão ordinária relativa ao 187º ano acadêmico. Solicito à nossa audiência um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do nosso querido e inesquecível acadêmico Clementino Fraga Filho. Muito obrigado. Queria fazer uma pequena homenagem ao nosso querido Clementino Fraga. O que houve, Genil? Clementino Fraga ocupou a cadeira 19, muito em breve nós vamos fazer uma sessão da saudade em homenagem a ele. Era o nosso mais longevo acadêmico. Ele foi eleito em 1958, em maio tomou posse em novembro. Nasceu em Salvador em 1917, faleceu em 11 de maio ontem, no Rio de Janeiro. A família solicitou que não se divulgasse hora e local do enterro realizado ontem, que era desejo dele, mas convidou para a missa de 7º dia, na próxima quarta-feira, às 18 horas, na Capela da PUC, no Rio de Janeiro. Eu já passei e-mails acadêmicos sobre isso. As informações do acadêmico Clementino Fraga sobre toda a sua vida profissional estão acessíveis no nosso site. Ele foi ocupante da cadeira 19 durante todos esses anos. Ele foi matriculado na Escola de Medicina da Universidade do Brasil em 1934. Em 1940 foi nomeado assistente de clínica médica. Em 1944 teve o título de livre docente. Durante 18 anos chefiou essa cadeira. A partir de 1954 foi também diretor do Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil. Em 1958 foi eleito titular dessa casa. Em 1966 vice-reitor, e assumiu a reitoria alguns dias após, em virtude do afastamento do então reitor Muniz de Aragrão, que foi nosso confrade também. Foi nomeado diretor da Faculdade de Medicina em 1974 e designado pelo reitor Hélio Fraga para presidir a comissão que implantou o hospital universitário. Em 1986, após aposentar-se no cargo de professor titular, foi eleito professor emérito e depois recebeu a medalha por 50 anos de serviços prestados à então Universidade do Brasil, atual UFRJ, e por decisão do Conselho Universitário teve seu nome dado ao hospital, que hoje se chama Clementino Fraga. Essa cadeira 19, apenas para reverenciar um pouco a imortalidade, é uma cadeira que tem sido ocupada e com patronímica de importantes figuras. Seguinte, patrono foi Manuel Vitorino Pereira, bisavô do nosso confrade Sérgio Novis, nasceu em 1853 em Salvador, foi governador da Bahia e foi o único baiano presidente da República, interino por 4 meses, durante a doença do então presidente Prudente de Moraes. Entre diversas coisas importantíssimas que Manuel Vitorino fez, principalmente na educação, foi transferir a sede do governo do Palácio Itamaraty para o Palácio do Catete,
que ele adquiriu nesse curto período. Quem saudou nosso querido Clementino Fraga nessa casa foi Hamilton de Lacerda Nogueira, que também foi eleito há muitos anos, em 45, foi um importante médico, professor titular, e foi importante político, com mandatos de senador, deputado federal, por algumas legislaturas durante mais de 25 anos. Seguinte. E, finalmente, para encerrar essa pequena lembrança, o nosso querido Clementino Fraga sucedeu Valdemar Berardinelli, que foi um dos maiores clínicos da história do Brasil. Ele nasceu em São Paulo em 1903 e faleceu no Rio de Janeiro em 1956, muito jovem, com 52 anos. Foi médico endocrinologista, é considerado até hoje o pioneiro da sua especialidade no Brasil. Descreveu várias doenças, principalmente a síndrome de Berardinelli, que é conhecida no mundo inteiro, e fez um livro importantíssimo de biotipologia, que foi traduzido em diversos idiomas. Então, é uma cadeira que há mais de 70 anos é ocupada por pessoas extremamente ilustres, e é com profundo pesar que hoje ela se torna vaga, e pelo novo regimento interno da Academia de Medicina, eu declaro então aberta a vaga da cadeira número 19 por 90 dias. Muito obrigado. Queria também ressaltar a nomeação do nosso querido acadêmico Paulo Buis como um dos integrantes do painel da Comissão de Alto Nível de Avaliação de Equidade e Desigualdade da Saúde nas Américas, da Organização Pan-Americana de Saúde. Nosso acadêmico Paulo Buis, ele está em Washington hoje, me telefonou ontem, pediu para eu representasse aqui hoje, apresentando o nosso convidado, professor Carlos Médici Morel, a quem eu convido para tomar assento aqui à mesa. Por favor, professor Morel, tome assento. Quando chegar o momento, eu vou apresentá-lo. E ele só retorna ao Brasil no sábado. Tem alguma comunicação da secretaria? Passo então agora a comunicação dos acadêmicos, se algum acadêmico quiser fazer o uso da palavra. Acadêmico Ricardo Cruz. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, ilustres convidados, eu pedi a palavra apenas para fazer um agradecimento ao presidente Francisco Sampaio pela honra que me concedeu de representar a Academia Nacional de Medicina na posse da nova diretoria da Academia Brasileira de Odontologia. O novo presidente é Roberto Carvalho Viana, professor Olímpio Faisol, um querido amigo meu de muitos anos, estava presente, e eu tenho certeza que todos os presentes aqui sabem do altíssimo nível da odontologia brasileira. A odontologia brasileira é reconhecida mundialmente como uma profissão extremamente avançada e é digna de orgulho. Então, a Academia Brasileira de Odontologia tem um novo presidente, Roberto Carvalho Viana, e eu estive lá representando a Academia Nacional de Medicina e agradeço a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, por nos representar tão bem. Inclusive, mandou um vídeo da palestra que eu agradeço a deferência. Presidente Novelino. Senhor presidente, senhores membros da mesa, ilustres convidados, inclusive uma referência especial ao professor Alan, que está aqui também nos visitando, de Miami. Senhor presidente, embora já tenha passado, mas ainda em tempo, gostaria de manifestar a honra de ter representado Vossa Excelência na concessão do título de doutor honoris causa ao nosso queridíssimo eminente acadêmico Ivo Pitangui, pela Unirio. Foi uma solenidade das mais importantes e o nosso querido professor Pitangui fez um discurso realmente que emocionou a todos, e acho que qualquer honraria
que se designa a qualquer um de nós, eleva e dignifica essa casa. Portanto, senhor presidente, não poderia deixar de manifestar essa nossa alegria. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Novelino, por sempre nos representar tão bem. Nesse dia eu estava em São Paulo com outros eventos da Academia de Medicina e agradeço a sua disponibilidade. Acadêmico Sérgio Novis, com a palavra. Senhor presidente, eu pedi a palavra para fazer uma comunicação auspiciosa sobre a nossa Santa Casa da Misericórdia. Hoje pela manhã, numa reunião com o senhor provedor, foi informado e apresentado um projeto que já está iniciada a sua execução, da criação naquele tradicional Hospital Geral de um Instituto de Odontologia Olímpio Faisal Filho. O grupo do professor Olímpio Faisal fará funcionar na Santa Casa da Misericórdia, numa dependência própria que está sendo toda reformada, um Instituto de Odontologia. Pela primeira vez a Santa Casa, depois de 400 e tantos anos, terá a odontologia ali instalada, com um projeto de uma odontologia, como eles chamaram, uma odontologia do século XXI. De maneira que há alguma coisa de muito auspicioso para aquela tradicional casa de ensino. E, por fim, uma pequena palavra que certamente, oportunamente, teremos uma sessão da saudade sobre mestre Clementino Fraga Filho, mas ontem, quando recebi a notícia da sua morte, já eram 2 e pouco da tarde, e o enterro seria poucos momentos depois, seria impossível estar presente, mas confesso-lhes que tive a mesma sensação de impacto que tive quando vi morrer algumas pessoas muito especiais para mim, como meu pai, o professor Diolindo Couto. Na hora que a notícia me chegou, eu percebi que, possivelmente, era justo, porque tem sido tão difícil esse mundo, está tão feio o mundo, que pessoas dessa qualidade talvez não devessem pertencer a este mundo. E quase como uma proteção de Deus, eles eram retirados daqui para lugar seguramente muito melhor. E foi curioso, porque o professor Fraga mal chegou ao céu, já voltou a trabalhar pela Santa Casa. Porque coincidindo com o momento de sua chegada ao céu, a Vigilância Sanitária deu a autorização para o funcionamento das 2 primeiras enfermarias que voltam a reacender aquele hospital. De maneira que eu bem o vejo lá chegando e localizando imediatamente São José de Anchieta, passando-lhe um pito, como fazia conosco quando não atendíamos uma ordem sua prontamente, e solicitou que ele olhasse um pouquinho mais, e a Vigilância Sanitária liberou as 2 enfermarias. Estamos, portanto, com mais um protetor no céu. Creio que a Santa Casa agora vai mais rapidamente retomar o seu caminho. Mas, oportunamente, Vossa Excelência fará a sessão da saudade que o professor Fraga mereceria. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Novis. Com a palavra, acadêmico Omar Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos e convidados, pedi a palavra para dar notícia do cumprimento de 2 incumbências. A primeira recente, na cidade de Manaus, quando tive o privilégio de ser recebido pelo nosso membro correspondente, doutor Antônio Loureiro, que preside o Instituto Histórico Geográfico de Manaus e encaminha alguns volumes da revista para a nossa biblioteca. E a segunda, na semana passada, no conclave da Federação das Academias Estaduais de Medicina, na cidade de Aracaju, o senhor novo presidente, acadêmico José Hamilton, ficou de vir pessoalmente apresentar-se ao senhor presidente para combinar futuras
ações conjuntas. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Omar Rosa Santos. Convido, então, agora nosso querido... Marcelo quer falar? Por favor, Marcelo. Desculpa, não lhe ver. Cadê Marcelo Barcinski? Senhor presidente, ilustres acadêmicos, convidados, eu pedi a palavra para comunicar que no sábado passado, dia 7 de maio, realizou-se aqui nessa academia a reunião de IANAS. IANAS é a rede americana das academias de ciência e de medicina, e eu queria de público agradecer o apoio dado pela academia, em especial os funcionários Cláudia, Joana, Roberta e o Givanildo, que passaram o sábado aqui trabalhando conosco. A reunião foi um grande sucesso, pudemos contar com a vinda do acadêmico José Luiz Amaral e da museóloga Kátia, que fizeram uma apresentação do nosso acervo artístico aqui, que fez muito sucesso, seguido de um tour guidé pelo 7º andar da nossa academia. A Rede IANAS alberga alguns projetos muito bem-sucedidos, como, por exemplo, um projeto de águas, um projeto de educação para a ciência, um projeto de formas alternativas de energia. E nessa reunião do sábado passado, nós tivemos aprovado um programa em saúde, que será liderado pela Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Barcinski, por ter liderado esse nosso encontro. E hoje saiu uma notícia na imprensa falando sobre a assembleia que foi realizada aqui. Eu agradeço. Convido o nosso querido acadêmico Montenegro para fazer sua palestra sobre síndrome Zika vírus congênita. Cadê Montenegro solicitou esse espaço extra devido à importância e atualidade do assunto. Eu solicitei, presidente, 20 minutos, porque o senhor me falou que uma palestra mais avantajada demoraria muito tempo, né? E aí, quando talvez pudesse apresentar, não, já está curado, não há mais interesse, então eu preferi falar 20 minutos, rapidamente, precedendo uma bela palestra depois, do que protelar esse tema tão palpitante que é o Zika vírus, né? Então, eu agradeço a sua conveniência de me colocar nos 20 minutos. Antigamente, tínhamos, antes das conferências, quase sempre essas comunicações breves, né? E agora, então, temos só as conferências. Eu agradeço a presença dos senhores acadêmicos, acadêmicas, convidados. E, então, vamos rapidamente... Tem que ir mais perto? Não estava ligado. Eu gostaria também, antes da introdução do tema, que nós tivemos a colaboração de Suzane Menezes e Fátima Penso, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tivemos a colaboração de Tatiana Campos, do Hospital da Mulher, Marisca Ribeiro, que eu tenho o prazer de vir comparecer à minha palestra, o doutor Marcos Soares, filho do saudoso ginecologista Alquinda Soares, que também dirige o Hospital da Mulher, talvez das melhores hoje maternidades do município. Então, agradeço a participação do Marcos Soares também. O que me motivou também o Zika vírus é que nós temos um capítulo no Obstetrícia, que vai sair a 13ª edição em novembro de 16, 17, o capítulo de malária, em que o professor Cora é um dos autores, né, professor? Junto, como é o nome daquela menina? Ernestina. Eu escrevo dengue, então nada melhor do que juntar a dengue e o Zika vírus, né? E isso me motivou muito a elaboração desse capítulo,
e tive o imenso prazer de ter a colaboração da Adriana Sueli de Oliveira Melo. Essa moça, que foi nossa aluna de ultrassom, é hoje essa que, em Campina Grande, publicou os primeiros casos de Zika vírus no mundo, não no Brasil. Então, com essa participação de Secretaria, de Marisca e de Campina Grande e da Fiocruz, eu tive o prazer de elaborar esse capítulo, que eu não mando nunca, porque o livro já está em produção, mas eu vou mandar agora, de repente muda tudo, então é o último capítulo que eu pretendo mandar. Esse livro tem a participação também de Rezende Filho, que está aqui presente. Em 1º de fevereiro de 2016, a OMS decretou emergência global em saúde pública para Zika vírus e microcefalia e recomendou que mulheres grávidas evitem visitar países onde o vírus circula. O Zika vírus é um arbovírus do gênero Flavivirus e da família Flaviviridae, transmitido, como todos sabem, pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e da chikungunya. As principais alterações no Zika vírus é o exantema maculopapular e uma conjuntivite bastante intensa, mas não purulenta. Aqui imagens também da conjuntivite, do exantema, que se estende pelo corpo inteiro, e há que fazer um diagnóstico diferencial entre Zika, dengue e chikungunya, porque em muitos aspectos elas se parecem. Mas o que caracteriza mais o Zika vírus é o exantema e a conjuntivite. Um dado importante do ponto de vista epidemiológico e dificulta o diagnóstico, inclusive a associação com a microcefalia, é que 80% dos casos de Zika vírus são assintomáticos. Quer dizer, nasce um microcefálico, a mulher não teve sintoma nenhum, dificultando a epidemiologia da doença. O aspecto mais grave da infecção por Zika vírus, todos sabem, é a síndrome de Guillain-Barré, muito grave. Felizmente, a incidência é pequena. Então, em casos de Zika vírus, apenas 0,24 por 1000 casos são acometidos do Guillain-Barré. Mas como o Zika vírus se difundiu muito, houve um aumento grande dessa grave síndrome de Guillain-Barré. A infecção pré-natal, ela é transmitida por via transplacentária. Quer dizer, o vírus alcança a placenta, atravessa e atinge principalmente o cérebro da criança. Evidentemente, o período mais problemático é o período embriológico, que vai de 4 a 8 semanas pós-concepção. Quer dizer, os principais, ou a maioria dos casos de microcefalia ocorrem em infecção no primeiro trimestre da gravidez. A OPAS e a Organização Mundial de Saúde, em 1º de dezembro de 2015, lançaram um alerta epidemiológico. Foi o primeiro alerta que chamou a atenção à epidemia como epicentro no Brasil, principalmente no Nordeste. A taxa de microcefalia, que em 2010 era de 5,7 por 100 mil nascidos vivos, aumentou 20 vezes em 2015. Foi o que chamou a atenção do grande público, da medicina, da imprensa, foi esse aumento exagerado de microcefalia, principalmente em Pernambuco, que era o epicentro da infecção. É um trabalho de revisão que quem quiser interessado, saiu no New England, que é a melhor revista do mundo de ciência, sobre Zika vírus. É uma revisão muito interessante, de 2016, mostrando, então, quase tudo que se conhece até hoje sobre Zika vírus. Me perguntaram, mas de onde surgiu o Zika vírus? O Zika vírus surgiu da floresta Zika, de Uganda. Daí o nome Zika, que era uma floresta na década de 40. Depois se difundiu para a Polinésia Francesa, 2012 a 14, e aí veio para o Brasil
em 2015. Essa é a transmissão do Zika vírus no mundo. Esse trabalho recente do British Medical Journal mostra a intensa destruição, a microcefalia grave numa TC em recém-nascidos, mostrando os locais da infecção no Brasil e o epicentro em Pernambuco. Quer dizer, os principais, a maioria dos casos no Nordeste, mas o epicentro em Pernambuco. Os dois protocolos do Ministério de Saúde, 2015 e 2016, foram normativos da nossa investigação, e a estimativa de infecção de Zika vírus no Brasil em 2015, nós já estamos em 2016, são números de 2015, é que apenas nos estados com circulação autóctone, no caso Nordeste, 440 mil a 1.300.000 casos de Zika vírus. Como é que nós fazemos o diagnóstico da microcefalia? Na gravidez, através de um ultrassom, em que nós chamamos circunferência cefálica, medida ao nível do diâmetro biparietal, e quando essa circunferência é menor que o terceiro percentil, nós fazemos o diagnóstico de microcefalia. O diagnóstico de microcefalia não pode ser feito no primeiro trimestre, que é um ultrassom que nós fazemos classicamente até 12 semanas. O diagnóstico começa a ser feito após 20 semanas de gravidez, então já um pouco tardiamente. No recém-nascido, é a medida do perímetro cefálico, com uma fita métrica, e lançamos esses números do perímetro cefálico. No prematuro, existe uma tabela do Integral, da 21ª edição. Então, quando o perímetro está abaixo desses valores, nós fazemos o diagnóstico no recém-nascido, de microcefalia. Como fazemos o diagnóstico laboratorial? Existem dois testes que estão em vigor. O reação em cadeia da transcriptase reversa, RT-PCR, em tempo real, que é um teste para a fase virêmica. Ele só serve até 5 dias após o exantema. Seguidamente, nós temos a sorologia ELISA, IgM, depois em que não vale mais o PCR em tempo real. Nós temos que fazer um diagnóstico diferencial com dengue, chikungunya e o que nós chamamos de STORC, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes. A STORC são causas de microcefalia na gravidez. Então, nós temos que fazer esse diagnóstico diferencial. É o que fala aqui esse desenho do Ministério. Eu repito para os senhores, até 5 dias, em plena fase virêmica, o RNA viral, o PCR, e depois o IgM ELISA. Um problema sério é que esse IgM não diferencia bem dengue de Zika vírus. Estão dificultando, às vezes, o diagnóstico diferencial. Esses são os primeiros casos do mundo da Adriana Oliveira Mello, que eu tive, então, a grande satisfação de incluir na nova edição do nosso Obstetrícia, que vai sair em novembro, numa revista de ultrassom, que é a revista mais importante do mundo em ultrassom, em que ela, em 2 casos, diagnosticou essas alterações importantes e fez o diagnóstico de PCR no líquido amniótico. Aqui estão os casos da Adriana Mello, de Campina Grande. Vejam ali, o que caracteriza são principalmente calcificações intracranianas, a hidrocefalia. Vejam aqui a destruição completa, praticamente completa, viu, Niemeyer, do cerebelo e do vermes. Quase não tem cerebelo e vermes totalmente hipoplásicos. Aqui a TC da hidrocefalia, os mesmos casos em útero, isso, óbvio. Ali, uma TC em terceira dimensão também, perfil alongado, né, da microcefalia extensa. E aqui são os primeiros casos publicados
da Adriana Mello, a microcefalia, com diagnóstico de zika no líquido amniótico, está ali a representação, artrogripose, em certos casos também se associa esses defeitos chamados artrogripose. Então, aqui mais a imagem de... E hoje se chama, inclusive, como há um conjunto de sinais, síndrome Zika V congênita. Não é só mais a microcefalia, já é uma síndrome, né? O genoma do nosso Zika vírus não é de Uganda, de África, é da Polinésia Francesa. Então, o nosso Zika vírus, cujo epicentro é no Nordeste, é um genoma da Polinésia Francesa. E, inclusive, essa publicação já decifrou a estrutura do Zika vírus, o que talvez possibilitará esquemas terapêuticos ou identificará locais de maior agressão desse vírus. Essa é a síndrome Zika V congênita, foram as imagens mais destrutivas que eu pude coletar até agora. Vejo, então, num caso de microcefalia, isso aqui não tem nada aqui, é hidranencefalia, todo o cérebro substituído por líquido, hidranencefalia. Tem derrame pleural e ascite. Então, por isso que nós hoje chamamos não mais microcefalia, mas síndrome Zika V congênita. O chefe de direitos humanos da ONU defende direito de aborto por Zika. Defende o direito de aborto por Zika, nos países em que o abortamento terapêutico é permitido, o que não ocorre no nosso país. No Brasil, o abortamento, por razões de malformações, só está referendado para a anencefalia. Então, no Brasil, nós não podemos fazer o que eu chamo feticídio terapêutico, viu, Jorge? O Jorge não gosta desse termo, acha muito agressivo, então, em homenagem a ele, eu ponho interrupção terapêutica da gravidez. Mas é um feticídio, né? Nos países desenvolvidos, em que é permitido o abortamento, isso é feito com injeção intracardíaca de KCL. Então, há o falecimento do feto e depois nós interrompemos a gravidez com prostaglandina vaginal, com o famoso misoprostol. Eu gostaria de terminar com um algoritmo nosso. Isso aqui pode, inclusive, na época da publicação, estar perfeitamente ultrapassado. O verde está meio ruim ali, mas se na gravidez, isso é rotina, segundo a nossa opinião. 80% dos casos são assintomáticos, então é rotina nos locais onde há Zika vírus, evidentemente. Se não há relato de doença, a mulher não tem relato de doença, nós propomos um ultrassom de um primeiro trimestre, repetimos, estou terminando, é o último, com 20, 24 semanas, mas a microcefalia pode se estender mais tarde, então nós estendemos o ultrassom para 32 semanas, não havendo nada, acredito que essa mulher não vai ter nenhum problema de microcefalia. Se ela tem relato de doença por Zika vírus, exantema, primeiro trimestre é um ultrassom padrão nosso, serve para muita coisa, mas não dá diagnóstico de microcefalia. Estendemos o de segundo trimestre também, e depois, a cada 4, 6 semanas, subsequentemente, ela fará ultrassom por semana. E, finalmente, uma ressonância magnética com 32 semanas. Então, senhor presidente, agradeço muito a sua participação, de me encaixar com o tema durante 20 minutos, um tema hoje palpitante, né? Dos que mais preocupa o obstetra e as mulheres que querem engravidar, e espero que, com o correr, então, desse tempo, se hoje está se falando de cloroquina para tratamento de Zika, li notícias sobre isso,
e que até lá também nós tenhamos desenvolvido uma vacina que elimine essa grande preocupação para o obstetra, para a mulher, para o pessoal de saúde, que é o Zika vírus. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Estimado acadêmico Montenegro, muito obrigado pela essa palestra tão atual. Tem perguntas, não? Não. Não? Tá bom. Parabéns. Muito obrigado. Nossa assessoria vai preparar uma matéria para o jornal sobre essa sua apresentação, pela importância e atualidade do tema. Muito obrigado. Agora nós vamos ter a palestra intitulada Saúde Pública e Medicina Translacional, Sinergia ou Antagonismo, pelo professor Carlos Médici Morel. Eu tinha solicitado ao acadêmico Paulo Bus que fizesse a apresentação, mas ele está em Washington. Não tinha certeza que o nosso querido Temporão estaria aqui hoje, mas eu me sinto à vontade de apresentar nosso palestrante de hoje. O Morel é um amigo recente, meu paciente e meu amigo, e eu convidei, depois de várias conversas no consultório sobre pesquisa, sobre... a gente, na realidade, o Morel não tem nenhuma doença, a gente fica só conversando sobre pesquisa e medicina e saúde. O professor Morel é médico pela Faculdade de Medicina de Pernambuco, da Universidade Federal, doutor em Ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, foi professor da Faculdade de Medicina de Brasília, onde ajudou a montar o Instituto de Ciências Biológicas, é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, onde criou o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular no IOC, foi diretor do Instituto Oswaldo Cruz de 85 a 89 e foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz de 93 a 97, se eu não me engano, sucedido pelo Paulo Bus. É isso? Primeiro é Eloy Garcia. Recebeu diversas comendas e prêmios, como a Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Gran Cruz, Prêmio Cidade do Rio de Janeiro em Ciência e Tecnologia, e é doutor honoris causa da Universidade de Pernambuco. Entre 98 e 2004, se transferiu para Genebra, onde foi diretor do Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da Unicef, Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde. Participou e participa ativamente na criação de vários programas mundiais de pesquisa e desenvolvimento em doenças negligenciadas. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ. E nos últimos anos publica com certa frequência artigos na Nature e na Science. Possui um índice H muito elevado e desde 2004 coordena a implantação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz. Professor Morel, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para nós. Por favor, a palestra. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Francisco por esse convite pessoal. Para mim é uma honra muito grande estar aqui no meio de tantos colegas da Fiocruz, do Ministério da Saúde e da própria Academia. O tema que eu escolhi hoje é um tema que está bem atual e é um pouco a relação da saúde pública e a pesquisa biomédica. Vou começar mostrando uma linha do tempo, alguns fatos que eu vou pontuar na minha palestra. Primeiro, em relação à saúde pública, como visto pelos economistas. Em 93, o Banco Mundial publicou um relatório que marcou época, ainda hoje. Em 2000, a própria Organização Mundial de Saúde retoma o tempo, criando uma comissão de macroeconomia e saúde. E 20 anos depois do relatório do Banco Mundial, é publicada uma coleção de artigos comemorando esses 20 anos. Vamos agora interromper um pouco, mostrando uma linha do tempo na área de inovação em saúde. Eu vou começar em 2000, 2001, com o projeto Genoma Humano, que foi um grande avanço
nessa área de inovação em saúde, mas em 2008 se mostrou que esse avanço de laboratório, esse avanço de pesquisa não estava resultando em novos medicamentos, novas vacinas. Então se definiu algo que eu vou mostrar depois, chamado o Vale da Morte. E finalmente, recentemente, eu tive a honra de ser o editor de uma coleção de 9 artigos publicados em 3 revistas, que vai exatamente nessa dicotomia entre a necessidade de saúde pública e as poucas inovações em saúde. Bom, primeiro, começar essa visão dos economistas que começou em 93 com o Banco Mundial. Por que o Banco Mundial entrou nessa área de saúde e publicou esse relatório? O Banco Mundial era dedicado por economia, mas em 93 faz uma guinada e, digamos, coloca o pé na saúde, publicando esse relatório que é Investindo em Saúde e coloca uma série de indicadores. Essa publicação ela teve bastante impacto, mas por que ela surgiu? Na realidade, foi uma resposta do banco a uma OMS que, naquele momento, ela estava confusa, sem prioridades, sem liderança, e o ministro Jatene dizia, a natureza odeia vácuo. Quando há o vácuo, alguém ocupa. Então, o Banco Mundial ocupou esse vácuo de liderança da OMS e publicou esse relatório. Uma coisa importante de ver nesse relatório foi a definição das chamadas dos DALYs, que media carga e doença, um novo parâmetro que, além de mortalidade, levava em conta a morbidade. Mas a mensagem principal, usando os DALYs, era divulgar intervenções baratas. E, com isso, uma consequência foi estimular serviços públicos de baixa qualidade para populações pobres. Talvez não tenha sido esse o efeito desejado, mas foi o efeito que aconteceu com essa publicação. A OMS, em 2000, publica esse relatório, que tem essa versão em português, está tudo disponível na web, a Comissão de Macroeconomia e Saúde. E quando a gente vê os grupos de trabalho que participaram da elaboração desse relatório, você vê que são economistas, basicamente economistas que estavam dominando o pensamento de saúde nesse momento. Bom, mudando um pouco agora para outra linha do tempo, né? As origens do que a gente chama medicina transnacional. Em 2001, houve um grande progresso científico que foi relatado simultaneamente na revista Science, na revista Nature, que foi o projeto Genoma Humano. O grupo privado da companhia Celera publicou na Science, e o grupo governamental, liderado pelo NIH, publicou na Nature a sequência pela primeira vez do genoma humano, mais de 3 bilhões de pares de bases. E logo em seguida se começou a falar, e aí é uma citação do diretor do NIH, mostrando que a gente tinha que traduzir esses achados da pesquisa em algumas coisas na área de saúde, alguma intervenção. Quer dizer, não adianta você ter 3 bilhões de pares de base se aquilo não dá origem a nada. Em 2008, um articulista da Nature faz um comentário que virou famoso. Ele denominou o Vale da Morte aquele espaço entre a descoberta no laboratório, está aqui no lado esquerdo dessa figura, o cientista com seus tubos de ensaio, e no outro lado, um clínico querendo administrar um remédio ao seu paciente. E ali no fundo do vale, uma série de esqueletos que foram os projetos que não foram adiante. Ele chamou isso, essa dificuldade de Vale da Morte, e mostrou graficamente o seguinte: o NIH aplicava mais e mais recursos em pesquisa, mas não havia um correspondente aumento de novos produtos, novas moléculas, novas vacinas. Esse problema começou a ficar mais agudo e a chamar a atenção de todo mundo. E em 2009, uma das maiores revistas do mundo, a Science, inaugurou uma série de novas revistas, chamada Science Medicina Transnacional, e que foi exatamente criada para trabalhar nessa passagem, do laboratório à clínica. E esse trabalho mostra muito bem também aí nesse gráfico. Em azul é o investimento em pesquisa, e os pontos são novas moléculas aprovadas pelo FDA. Ou seja, não havia nenhuma correlação. O pessoal investia muito dinheiro em pesquisa, mas isso não significava novas moléculas, novos tratamentos.
A coisa foi se agudizando e o NIH decidiu, então, entrar pesado no assunto e criou centros de ciências translacionais. Ou seja, o NIH, que antes só financiava pesquisa, começou a tentar fazer com que esse Vale da Morte fosse ultrapassado. Tem um trabalho do Reinaldo Guimarães, muito interessante, que analisa essa passagem que aconteceu nos Estados Unidos. Ele faz uma comparação com o que aconteceu na física nuclear. Nos anos 1890, no começo do século passado, várias descobertas básicas, como a estrutura do átomo, etc., levaram, por causa da pressão da guerra, ao desenvolvimento de radar e da bomba atômica. Ou seja, aquelas descobertas fundamentais foram transformadas em produtos como o radar e a bomba atômica. Nas ciências biomédicas, as descobertas fundamentais e o genoma humano não levaram a esses chamados frutos maduros. Ou seja, há um gap aí de desenvolvimento de produtos. E o Guimarães Reinaldo, ele diz o seguinte, que houve, na realidade, está havendo uma mudança de paradigma nos Estados Unidos. Mudando do foco na pesquisa básica para a medicina translacional, ou seja, havendo um fim entre aquela separação, pesquisa básica e pesquisa aplicada. Na realidade, ele comenta, muito pressionado pelas companhias farmacêuticas, que querem mais moléculas a partir de informações genômicas, por exemplo. Bom, 20 anos depois do relatório do Banco Mundial, uma nova investida dos economistas. Foi publicado uma série de artigos no Lancet, chamado Saúde Global 2035, né? E que com 4 mensagens principais. A primeira, que investir em saúde proporciona muitos ganhos econômicos. Eles inventaram, inclusive, uma outra medida, full income, para medir isso. Acham que até 2035, se se investe bem, vai ter ganhos fantásticos em saúde e haveria uma grande convergência, de modo que as doenças infecciosas maternas e infantis praticamente não desapareceriam, mas ficariam igual ao nível dos países mais avançados. E investem muito na questão de políticas fiscais e no que eles chamam de universalismo progressivo, que seria uma espécie de cobertura universal de saúde. Eu tenho um vídeo agora de 3 minutos, feito por eles, que eu acho que é bem ilustrativo das prioridades do mundo econômico em saúde. Está em inglês, desculpe, mas é o original. In 1993, the World Bank published the World Development Report, which found that government investment in health is an investment in economic prosperity. 20 years on, this new report, Global Health 2035, provides an even better understanding of the economic benefits of investing in health, and shows that if the right health investments are made today, by 2035, just a generation from now, developing countries will see dramatic health and economic improvements. This new report has 4 key messages. Global Health 2035 goes beyond the use of GDP to measure the payoff of investment in health. By measuring the economic value of increased life expectancy, it uses a metric called full income. With this approach, the study finds that the payoff from investing in health is far greater than previously believed. With investment in areas such as the development and delivery of new health tools, a grand convergence in global health could be achieved by 2035. For infections and maternal and child health, the gap between best performing middle-income countries today and that of poorer countries will narrow or converge. In the year 2035 alone, achievement of this convergence could prevent several million deaths in low and lower middle-income countries. This report identifies low-cost, high-impact opportunities for curbing non-communicable diseases and injuries, such as higher taxes on tobacco, alcohol and sugary beverages, removing subsidies on fossil fuels, regulating transportation to prevent injury, and providing cheap generic drugs to treat and prevent cardiovascular disease and diabetes. These initiatives have great potential for improving population health at a remarkably low cost. To achieve universal health coverage, pro-poor policies are needed. Policies that protect the poor by ensuring that they do not have to pay for medical services. This involves public prepayment of health services.
in the form of universal health insurance to encourage early use of services, access to high-value disease prevention services, and minimizing the financial risk to households of catastrophic medical expenses. This report, Global Health 2035, shows the possibility of achieving dramatic gains in global health within a generation. These transformations are possible by maximizing existing resources, increasing government spending on health, and investing in research and development to find new health technologies. There are good reasons to be optimistic about seeing the global health landscape transformed in this way within our lifetime. Bom, como vê, o mundo dos economistas está muito otimista com a saúde. Eu não estou tão otimista com a saúde assim. Então, vamos pegar um enfoque atual. Em 2003, eu publiquei esse artigo e chamei a atenção para uma espécie de, que eu chamava uma semi-verdade dos economistas, dizendo que, em algum momento, seria possível acabar com as doenças infecciosas. E eu dizia que achava que não. Quando foi minha surpresa, em 2 anos atrás, eu estava de férias, recebi um convite para ser co-editor de uma série de artigos para contrabalançar aquela visão do Banco dos economistas. Porque a gente perguntava, essa tal de grande convergência, que em 2035, no espaço de uma geração, vai estar todo mundo curado, é verdade? Então, nós, durante 2 anos, a gente contactou vários artigos e editamos 9 artigos sobre isso. Isso foi publicado agora em março desse ano, março de 2016, em 3 revistas, um editorial, meu com o co-editor, e 6 artigos, estudo de caso em várias áreas, e eu vou comentar um pouco isso. No primeiro artigo, a gente mostrou a importância de inovação em saúde. E eu dei como exemplo as inovações que foram essenciais para a erradicação da varíola. Por exemplo, uma vacina liofilizada. Antes disso, as vacinas tinham que ser refrigeradas e tem relatos que no Peru eles usavam refrigeradores em cima de mulas nas montanhas para levar a vacina até todo canto. Ou seja, impossível seria erradicar a varíola dessa maneira. Outra inovação de processo, com a invenção da agulha bifurcada. Inovação em política de saúde, envolvendo professores, alunos, líderes comunitários, feiticeiros na África para que as pessoas se vacinassem. E, finalmente, uma inovação de estratégia, vacinação em ciclo em vez de vacinação em massa. Com essas inovações, se conseguiu erradicar a varíola. Mas, sem elas, seria impossível erradicar a varíola. Então, a gente começou a chamar a atenção para a essencialidade das inovações. Mas por que, então, investir em inovação? Vou pegar um exemplo histórico que eu acho que é bem ilustrativo. Isso eu vivi muito na OMS. A gente usa o dinheiro para tratar a gente ou a gente usa o dinheiro para fazer pesquisa e desenvolver novas ferramentas. E tem um exemplo histórico que é sempre ilustrativo, que é o exemplo do combate à poliomielite. Essa fotografia é uma fotografia de crianças num chamado pulmão mecânico, em que você tinha que colocar as pessoas afetadas de paralisia dos músculos respiratórios, porque não podiam mais respirar. E essa fotografia que eu acho ainda mais dramática é de uma enfermaria na Califórnia, com os pulmões mecânicos, em que as pessoas, as crianças ou os adultos tinham que ficar lá para poder respirar e não morrer. Tá? Esses Iron Lungs eram equipamentos caros. Nos anos 30, cada um custava quase que o preço de uma casa. E as epidemias de pólio nos Estados Unidos eram terríveis. Tem aí o exemplo de 16 de 49, 27 mil casos, 42 mil casos. E como conseguir recursos para um eventual desenvolvimento de uma vacina se todo mundo queria era mais dinheiro para pulmão mecânico? As pessoas estavam morrendo, as crianças estavam em visto de vida, então se pedia mais pulmão mecânico. Essa fotografia também é muito interessante, ela é histórica. Esse é o presidente Roosevelt, que teve paralisia infantil, que o deixou assim durante o seu mandato, e 2 crianças paralíticas.
E o fato do presidente dos Estados Unidos ter essa doença levou à criação de uma chamada March of Dimes. Era a marcha dos 10 centavos. E se começou uma grande campanha de arrecadação de recursos para poder enfrentar o problema da polio nos Estados Unidos. E essa fotografia mostra os envelopes, cada um com 10 centavos, que chegaram no dia do aniversário do presidente Roosevelt, depois de uma grande campanha chamada March of Dimes. Pois bem, foi com esses recursos amealhados da população que se chegou à vacina de John Salk. O Salk, que era um virologista, foi estimulado a ir além de tipagem e desenvolver uma vacina. Então, eu quero, desse exemplo, enfatizar de novo a necessidade de inovação. Imagine se até hoje a gente tivesse vacina de pólio, quantas crianças e quantos adultos a gente teria. Eu sou do tempo em cada turma minha na escola tinha 1 ou 2 colegas paralíticos com muletas. Muitos de vocês aqui também viram isso. Quais são os empecilhos de inovação em saúde? Há um verdadeiro abismo de financiamento entre saúde pública e necessidade de saúde global. Você tem são dois mundos separados, não é? As agências de saúde só investem praticamente na ponta da linha. Como distribuir vacina, a gente tem hoje o Gavi para distribuir vacina, como distribuir medicamento de tuberculose. E as agências de desenvolvimento, os CNPqs, tratam muito mais da pesquisa básica. Então, há um gap aí grande. Outra coisa também, esses recentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Mary Moran, foi um daqueles 9 artigos lá, ela analisou cuidadosamente e mostrou o seguinte: a maioria das metas dos Objetivos do Milênio não podem ser alcançadas com as intervenções atuais. E outra coisa, você não tem em nenhum momento enfatizado a necessidade de mais pesquisa ou mais desenvolvimento. Só se fala de acesso às intervenções existentes. E o setor privado, a gente não pode deixar na mão do setor privado o desenvolvimento de drogas no mercado que não dá lucro, né? E também o setor industrial filantrópico não deve ser eles a conduzir tudo. 2 exemplos que aqueles artigos dão de inovação que seriam muito bem-vindas. Por exemplo, ocitocina é um dos procedimentos fundamentais para impedir morte materna infantil. Mas ela precisa de cadeia de refrigeração. Os países que não têm facilidade de eletricidade, de energia elétrica, vai haver morte materna infantil. Uma outra área que essa me diz de perto, a questão de tratamento de tuberculose. Eu tenho a honra, nesse momento, de ser o presidente do Conselho Diretor da Aliança Global para o Desenvolvimento de Drogas contra a Tuberculose. E a gente vê a dificuldade que é você desenvolver um novo regime terapêutico para essa doença. Então, os programas de saúde pública, em geral, dizem o seguinte: a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Isso eu vi várias vezes na OMS. Cada vez que a gente tinha uma campanha... Uma doença, Cláudio, que você trabalha nela o tempo todo, malária, cada vez que fazia uma política de malária, eu pedia, pelo amor de Deus, bota um parágrafo dizendo que a gente precisa de mais pesquisa e mais medicamentos. Não, isso vai tirar o foco da campanha. Então era só aquela coisa de controle de doença. E outra coisa terrível também é a demora que intervenções usadas no primeiro mundo chegam aos países em desenvolvimento. O exemplo, a vacina RIB, foi registrado em 85, só começou a ser usado em todo o mundo em 2006, quer dizer, 20 anos depois. Isso é terrível, essa defasagem. Porém, eu acho que a gente está num mundo novo em que a gente tem possibilidade de ultrapassar esse gap. Primeiro, nós hoje trabalhamos muito em rede. Nós temos uma internet, esse slide que eu gosto muito, mostra como é que era a ciência há um tempo atrás, era uma contribuição individual, está ali Darwin, está ali Newton, está ali as pessoas que trabalhavam quase que isoladamente. Depois, a dupla Watson e Crick já mostra a colaboração. E hoje em dia você tem equipes inteiras de milhares de pessoas assinando um artigo. Isso a gente já viu na exposição passada, como o artigo de Zika já são várias pessoas de diferentes lugares. Então, existe essa facilidade. E esse é um gráfico de 2009 do governo britânico, mostrando como as indústrias farmacêuticas, hoje em dia, se associam com a academia, com as companhias de biotech, com as parcerias de desenvolvimento de produtos. Ou seja, hoje em dia você tem mais maneiras de você colocar as pessoas a trabalhar em conjunto.
Uma pergunta, então, é o seguinte: seria possível criar uma versão moderna daquela March of Dimes, que gerou recursos extras para a pesquisa? Existem propostas interessantes. Paulo Bus foi um dos lutadores para que a OMS começasse a ver a parte de pesquisa. E hoje você tem propostas de geração de fundos para a pesquisa localizada na OMS que talvez possam ir adiante, não se sabe. Mas eu quero chamar a atenção também para uma ameaça que é eterna, que são as doenças emergentes. Esse gráfico aí mostra quantas doenças emergiram nas últimas 1 ou 2 décadas, né? E eu queria chamar a atenção para as doenças emergentes, como a Zika, que a gente chama de emergência de saúde pública de relevância mundial. E eu trouxe aqui hoje, para a gente analisar rapidamente, 2 exemplos: o Ebola, na África, e a Zika, no Brasil. E foi ótimo ter tido essa exposição antes, porque já me complementou bastante o que eu tenho a dizer. Começando com o Ebola, na África Ocidental. Ebola foi uma epidemia catastrófica, e pela primeira vez foi em 2014 que os Médicos Sem Fronteira chamaram a atenção para a situação catastrófica da Monróvia, a capital da Libéria. E eles diziam o seguinte: o medo de Ebola fez com que as equipes de saúde e os pacientes fugiam dos hospitais, deixavam a população completamente desassistência e eles não tinham saída. E a diretora-geral da OMS, qual foi a mensagem dela? Pelo amor de Deus, os países avançados nos ajudem. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Vamos comparar isso com Zika. Esse é um gráfico, uma linha de tempo rápida, publicada pelo grupo da Cláudia Nunes e Samuel Goldenberg, da Fiocruz, lá em Curitiba, mostrando o aparecimento disso no Brasil. Eu não preciso entrar em detalhes, já foi mostrado isso muito bem antes. O que a gente viu agora há pouco sobre microcefalia não foi aceito tão facilmente, não. Esse é um artigo publicado pelo nosso colega biólogo da USP, Fernando Reinar. Ele colocava em dúvida, publicou esse artigo no Estadão com esse gráfico, dizendo que sempre teve encefalia, sempre teve microcefalia. É muito difícil dizer que tem um aumento, porque são sempre milhares de casos, etc, etc, etc. Conversando com os clínicos lá de Pernambuco, da Fiocruz, ela dizia, a Celina Tuz, assim: Morel, quem não viu a microcefalia causada pela Zika, não sabe o que é microcefalia causada pela Zika. É um fenotipo completamente diferente. Quem viu um caso, diz assim: gente, tem uma coisa nova acontecendo. Ou seja, a clínica é soberana, mas o biólogo, com os seus gráficos, não podia ter essa impressão. Mas veja, esse é um dos trabalhos feito esse foi um grupo lá na Fiocruz, Centro do Instituto Nacional de Infectologia. Isso é a distribuição de casos de Zika no Rio de Janeiro, nesse trabalho publicado na Science. E, terminando, eu quero mostrar o seguinte: com esses resultados no Brasil, principalmente no Brasil, a Zika e a microcefalia foram declarados uma emergência internacional de relevância. Tá? E, logo em seguida, um dos maiores grupos americanos coletou todas as informações e, baseado muito nos dados brasileiros, demonstrou a causalidade de Zika e microcefalia, entre outros tantos, como os trabalhos que a gente acabou de ver. Eu queria destacar dois comentários que eu pesquei no Twitter. Foi muito interessante. Foi do Peter Hotez, que ele diz o seguinte: quando saiu o trabalho da causalidade, ele disse: mas qual é a novidade? Os brasileiros já mostraram isso? E ele diz o seguinte: na realidade, essa demonstração da causalidade Zika microcefalia, com uma grande e amazing, né, com uma grande e estupenda colaboração dos brasileiros, é uma história que merece um prêmio Nobel. Isso não foi eu que firmei, foi Peter Hotez, que é o editor da revista sobre doença negligenciada e uma das autoridades mundiais. Semana passada ele estava numa conferência na Arábia Saudita sobre isso. Bom, algumas lições que eu levaria para casa disso tudo. Primeiro que é o seguinte: as tais políticas econômicas apregoadas pelos economistas há décadas e uma visão que em 2035 vai estar tudo bem porque os governos vão fazer a cobertura essencial de saúde,
vai haver maior eficiência na aplicação das intervenções existentes e tal. Eu não acredito nisso sem novos medicamentos, sem novas vacinas, sem novos instrumentos que permitam combater seriamente. Na OMS eu sempre dizia assim, veja, quando eu vejo os militares eles têm, às vezes, bombas atômicas para destruir a Terra 1000 vezes. Mas eles sempre acham que têm poucas armas e querem mais. Eles estão sempre de mais dinheiro porque acham que as intervenções que eles têm não são suficientes. Na OMS, eu via as pessoas de saúde satisfeitos com as intervenções que tinham. Não, nós temos bem, tuberculose é uma questão de dotes. Com dotes a gente resolve tuberculose. Não vai resolver, gente, entende? Então, eu acho que a gente tem que batalhar por novas inovações em saúde. Ou seja, novos medicamentos, novas vacinas, novos métodos diagnósticos. E novas políticas de saúde pública. Quantas vezes a gente tem que chamar a atenção para doenças da pobreza, doenças negligenciadas? E outra coisa, a gente tem que... Paulo Bussi é um dos campeões desse debate, que a gente chama de delinking. É separar o custo de desenvolvimento de um determinado produto dos pacientes que precisam dele. As companhias farmacêuticas querem tirar o lucro de um determinado remédio, de desenvolver um remédio, dos pacientes que depois vão comprar. Isso, tem políticas para isso na questão das doenças órfãs. Doenças que tem poucos, então nos Estados Unidos você tem Mas essa ligação, quem paga é o paciente, isso não leva a grandes coisas. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, esperando que essa coisa de medicina transnacional comece a ser mais vista como uma necessidade médica também, não só do pessoal de inovação, e que não se fiar muito nas promessas dos economistas, que simplesmente com alguns indicadores novos e maior distribuição, participação do governo, a gente vai resolver os problemas de saúde pública. Eu acho que sem a medicina, sem inovações, isso não será acontecido. Obrigado. Muito obrigado, professor Morel. Por favor, tome assento à mesa. Nós hoje temos uma visita do professor Alan Weinstein, do Miami Anatomical Research Center. Ele veio visitar a nossa academia e se propôs a fazer uma apresentação de 10 a 15 minutos sobre suas pesquisas. Please, Dr. Weinstein. E depois nós vamos passar as perguntas ao professor Morel. While we're waiting for the slides, I'd like to thank Dr. Sampaio and Professor Sampaio and Professor Novellino and the prestigious Academy of Medicine for the opportunity to talk a little bit about the Mark Institute from an academic perspective. And I'm going to be brief, just go over a few points. If anybody has any questions, be available to answer them afterwards. Excuse my New Jersey Portuguese accent. I hope people can understand what I'm going to say. So thank you very much for the opportunity. Again, my name is Alan Weinstein. I'm from New Jersey. I'm the CEO and founder of the Mark Institute. It stands for the Miami Anatomical Research Center in Miami. My background is I have 40 years of orthopedic business experience. I have a few passions, and I just want to let you know a little bit about what drives me. God, my family, friends, and work. Those are all very important to me, and I just wanted to let you know a little bit about myself. The objectives that I have every day is to make someone smile, teach something new every day, and learn something new every day. And I put that last one there so I make sure that I listen instead of just talk all the time. So, the Mark was founded in 2005. I have 6 partners that are involved with the Mark.
They are all orthopedic surgeons. We started out basically doing a lot in orthopedics, but we're involved in a lot now with all different types of multi-specialties. So we do urology, neurology, dermatology, cardiovascular work, orthopedics. We started doing courses even though we founded the institution in 2005. We started doing courses and programs in 2008. Took us 3 years to build the center and get all the codes and regulatory issues squared away. Since then, we've trained over 50,000 healthcare professionals worldwide. We built the facility in Miami because of the destination gateway. I'm proud to say that about 50% of the Mark's business currently is international, and I'm proud to also to say that about 80% of that 50% are doctors and healthcare professionals that have visited the Mark and have taken some programs or given courses at the Mark Center. We've done over 1,000 courses. We're involved with large multinational companies, and we do a lot of programs for all different types of societies and universities throughout the world. What were the objectives? The objectives was to satisfy the need for hands-on experience in fresh frozen cadavers to simulate the real world. One of the things that we did some research on in many programs, they felt that the residents, students got tremendous amount of experience from the textbook environment and theoretical experience, but the one thing that they were all missing or had less proficiencies in were the hands-on and practical aspect. So we found that there was a need to develop better use of fresh frozen cadavers for academic purposes. There are a lot of anatomists in this room. I've had the opportunity to meet a few while we're having tea. We do a lot with be able to catch up with technology. Medicine today is moving at a rapid pace. Unfortunately, the medical education aspect of that has been somewhat behind the times, and we'd like to make sure that we can catch them up with the technology, with the medical educational aspect. And it all results, and hopefully the result is better efficiencies and better patient care for the patient. So this is just, I don't know how many here have ever worked on or had the experience of working with fresh frozen cadavers. This is an example of a embalmed specimen versus a fresh frozen cadaver, and as you can see on the right hand side, that's basically done in the 4K, and we have the ability to broadcast transmissions from the Mark anywhere around the world to 99 locations at any one time through 5 different video inputs. So the specimen on the left is a formaldehyde specimen. It's actually a pretty good one compared to some of the other ones I've actually seen. It makes it a lot more realistic using fresh frozen cadavers. It's a much more realistic approach. For those of you who have never had the opportunity to work with fresh frozen cadavers, all the specimens or the cadavers are tested for HIV, hepatitis A and B, and syphilis. So there's inclusion and exclusion criteria for the specimens. There are a lot of codes and a lot of regulations and tracking that goes on with the specimens or the cadavers. And this is all done through the Medical Anatomical Gift Act for use for research and education. And we're very thankful and grateful and show a lot of respect for the donors that have given the body for educational reasons and for research reasons. There's a lot of, we have the ability to get to history, so we know what specimen
what the history is, cause of death, any serious illnesses. The specimens offer a tremendous amount of flexibility, which makes it really a great experience. It's good for anatomic dissection and identification, and then relating it right to a specialty so that you can use disease recognition and treat with it. We've also been very fortunate to do some technology transfers to help develop new techniques and new products that are being used in industry. Helps with this positioning, and again, as I said before, we do all specialties. What's the future look like? And that's going to depend on how well perceived we are. But what we've been doing since we started, we're no longer just a cadaver lab. We've changed the name from the Mark to the Mark Institute because we now get involved in all different types of research development. We want to become a society in and of ourselves so that we can have the ability to share ideas worldwide. We're doing some research and development, and the idea is to become become virtual throughout the world to continue the growth of medical education. With that, I'd like to thank the Academy for their time and the opportunity to present a new approach in academic training with the use of fresh frozen cadavers. And if anybody has any questions, I'd be glad to answer those later on, or now, whenever you want to. Thank you very much. Appreciate Thank you, Dr. Allen Weinstein, for a lecture. Agora vamos passar à ordem do dia habitual. Abro a palavra aos acadêmicos para fazerem comentários e perguntas ao professor Morel. Acadêmico Temporão, por favor, com a sua experiência larga no tema, vai poder contribuir bastante para a discussão. Boa noite a todos, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, meu querido presidente, meu querido Carlos Morel, parabéns aí pela brilhante e instigante apresentação. Eu queria trazer a questão para uma coisa bem próxima à nossa realidade, né? Nós todos sabemos que nas últimas décadas o Brasil fez um grande esforço no campo da pesquisa, do desenvolvimento da inovação, dentro das nossas limitações, mas com uma série de inovações do ponto de vista do financiamento à pesquisa, da criação de redes, das PDPs, da tentativa de internalizar a tecnologia no Brasil. E hoje nós estamos surpreendidos com o anúncio pelo governo do fim do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora, a Ciência e Tecnologia, eu não entendi muito bem, vai estar junto com comunicações. Se fosse com cultura, ainda vai lá, mas o Ministério da Cultura também foi extinto. Então, eu queria te fazer a seguinte pergunta: o que esperar da ciência brasileira a partir dessa decisão do novo governo que hoje tomou posse? Mais algum acadêmico que quer comentar? Acadêmico Cora. Queria cumprimentar o Morel, que é sempre brilhante nas suas apresentações, e lembrar que, na realidade, a base de tudo isso é a educação, particularmente a educação brasileira. Quando o atual diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Wilson Savino, assumiu, ele me chamou para um almoço. E eu não sabia porquê, se tinha alguma coisa, eu sou amigo dele, mas não tinha nenhuma razão de um almoço sem anunciar para quê, se a gente ia se divertir, ia conversar. Ele me pergunta: Cora, o que você acha da capacidade de inovação dos nossos alunos de pós-graduação? Eu disse: é muito fraca. Qual a solução que você acha para isso? A solução é você colocar uma disciplina que podia se chamar inovação em biologia, inovação em medicina tropical, inovação em biologia molecular, e alguma coisa dessa
natureza. Naturalmente, há pessoas, não uma, mas talvez mais que uma, acho que o Morel é um deles, que podia liderar uma disciplina dessa, né? Inovação para a saúde. Era esse o comentário que eu queria fazer. Muito obrigado, acadêmico Cora. Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Queria pegar dois exemplos que você citou, porque eu acho que são ambos bastante importantes, dessa interação do desenvolvimento, da inovação e da interação com as políticas públicas. Uma delas é a questão da varíola. A varíola teve uma vacina desenvolvida por Jenner, em bases relativamente empíricas, quase 200 anos, exagerando um pouquinho, da erradicação da doença, que, aliás, é o único exemplo de doença erradicada no mundo. E você citou ali algumas ferramentas, das características positivas para a erradicação delas, e eu acho que o terceiro ponto que você colocou foi a existência de uma política e uma decisão política da eliminação e da erradicação da doença, que foi, eu estimo, muito mais importante até do que a existência do produto, né, que durante pelo menos uns 150 anos não causou o impacto que causou a determinação de uma política e a decisão política da eliminação. Eu diria que uma situação semelhante está acontecendo com a malária, que teve uma proposta de erradicação em 1957, mas eu acho que não tinha as ferramentas. E hoje a gente tem, na verdade, pelo menos 3 ferramentas completamente indisponíveis na época e totalmente impactantes atualmente, mas acho também que, não obstante a existência dessas 3 ferramentas que não existiam na época, a gente voltou a ter um discurso e uma decisão e um comprometimento político que foi um pouco diferente, que envolveu um setor novo, que foi o Bill Gates declarar a intenção dele de investir os próximos anos até o final da vida dele para eliminar a malária do mundo. Então, eu acho que isso envolve um outro aspecto que eu queria que você comentasse também, que é a questão da globalização do compromisso. A gente fala em globalização para muita coisa, mas a que ponto a gente pode estender esse compromisso em outros setores da sociedade organizada? Esse exemplo dos 10 centavos é um exemplo muito bom, e se a gente não tem recurso desse tipo. E, para terminar, eu evocaria essa questão que você falou do quem paga pelo desenvolvimento da droga. Será que é o usuário mesmo? A gente vê o preço de novas medicações, às vezes, completamente fora da realidade, que só é pagável por programas públicos e não pelo paciente. E uma situação semelhante à da telefonia hoje, ou das telecomunicações, não é? Quer dizer, a gente sabe que pode usar a comunicação por recursos que não passam mais pela telefonia tradicional, continua pagando isso, e existe uma definição política que a gente vai ter que inverter com a criação de novos paradigmas. E no teu exemplo, no exemplo dessa abordagem da interação da inovação e o desenvolvimento versus a política pública, como é que você vislumbra a criação desses novos paradigmas? Obrigado. Obrigado, acadêmico Cláudio Ribeiro. Acadêmico Marcelo Barcinski. Obrigado. Parabéns, Morel, pela excelência da sua apresentação. E a minha pergunta vai na linha de algumas intervenções anteriores. Eu gostaria de saber a sua ideia sobre que estrutura é necessária ou próxima do ideal para desenvolver a chamada medicina translacional. Aqui no Brasil, o que aconteceu é que criaram-se nas universidades os ICBs, que foram, na verdade, uma decisão que agora se percebe que caminhou na contramão da história, né? Afastando os pesquisadores dos profissionais, né? E como reverter essa situação? Como induzir? Que estruturas são necessárias para induzir, facilitar essa interação e, consequentemente, o exercício da medicina translacional? Muito obrigado, acadêmico Barcinski. Só comentar, acadêmico Temporão, essa insanidade de juntar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com das comunicações. Realmente, ontem nós enviamos um protesto junto com a Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciências e diversas outras entidades para o vice-presidente. Publicamos em jornal de grande circulação e não houve tempo de distribuir para os acadêmicos, mas
Entre hoje e amanhã estarei mandando do meu e-mail pessoal para os acadêmicos o nosso protesto. Não sei se vai funcionar, mas tem funcionado, tem ajudado. Hoje se declarou que o ministro da Ciência e Tecnologia não ia ser o pastor que tinham proposto, porque a comunidade científica protestou. Não sei nem se a comunidade científica levou a fama porque ele não quis colocar o pastor. Então, vamos ver se, como ele precisa de ministério, se a gente leva a fama também e não deixa unir. Estimado professor Morel, por favor, com a palavra para a resposta aos acadêmicos. Ficar em pé, senão as pessoas ali não me veem. Pode ser. Só cuidado com os degraus. Temporão, você vai me permitir deixar a sua pergunta para o final. Cora, você tocou em pontos absolutamente importantes, como você usar a educação para fortalecer a questão da inovação. É um debate imenso, a gente teria que abordar isso em diversas áreas. Uma coisa que eu estou tentando fazer, junto com a Cláudia Chamas e outros, foi usar o Instituto de Economia para uma pós-graduação em Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento, onde a gente dá um curso todo ano, durante 2 meses, nessa área de desenvolvimento, inovação e saúde, onde a gente analisa os bloqueios, os problemas, os estímulos, como que os países avançados inovam, como que os países mais atrasados, ou economias emergentes, patinam nisso. É uma área tão grande que eu acho que seria difícil fazer um curso de inovação em biologia molecular, porque inovação abrange o mercado, a sociedade, o mundo industrial. É algo que ultrapassa de muitas barreiras da academia. Agora, a academia tem o seu papel fundamental nisso. Eu acho que o importante é a gente ter uma nova cultura. A gente tem uma cultura no Brasil que basicamente foi instalada nos anos 50, copiando a cultura americana. O que dá certo lá, dá certo aqui. Os Estados Unidos têm um parque industrial avançadíssimo. A lei da inovação nos Estados Unidos já é da década de 80, 25 anos antes da nossa lei de inovação. A lei de inovação dos Estados Unidos, chamada a Lei Bayh-Dole, ela foi criada para regulamentar uma situação que já existia entre a academia e o mundo industrial. A nossa lei foi criada para fazer com que essa interação acontecesse. Ora, lei nenhuma muda uma cultura, lei nenhuma faz a coisa acontecer. Então, a gente está muito distante de uma cultura da inovação. Felizmente, começam a surgir exemplos interessantes disso. Mas são poucos, a gente vive ainda na questão de inovação. O Economist publicou há pouco tempo o ranking dos países de inovação, a gente está bem lá embaixo. Estamos bem em produção científica, mas isso não vira produto. Mas agora, a área de saúde já fez inovações importantíssimas, de processo, aliás. Por exemplo, a criação no Ministério do DECIT, que é um sistema de financiamento de inovação em saúde, aquilo representou uma nova injeção de ânimo para muito do Brasil e um estímulo. O PPSUS é um programa que tenta fazer inovação para o SUS. Né? Então, existem coisas em andamento, mas estamos ainda bem longe. Cláudio, sua pergunta, eu me lembrei de um debate que aconteceu no OMS, que eu não acreditava no que estava vendo. Foi um debate das chamadas Interested Parties, para tentar ver como melhor combater a malária. E eles chamaram, como palestrante do dia, um médico da OMS que tinha tido um grande sucesso na erradicação da pólio na África. Ele trabalhava no Congo. Então, ele mostrou lá como, no meio de guerras, no meio de tudo, ele fez uma campanha de erradicação de pólio muito bem sucedida. Fez uma exposição de 1 hora belíssima. Quando terminou, um participante se levanta e diz assim: é isso, temos que fazer esse malária.
São reuniões de gerenciamento, são reuniões de mobilização e tal. E todo mundo começou a apoiar, fazer isso em malária. Eu me levantei e perguntei, escuta, pólio tem uma ferramenta que é uma gotinha que você bota na boca da criança e pronto. Qual é a ferramenta de malária que é tão potente quanto uma vacina contra a poliomielite, gente? Sabe, esse desconhecimento, muitas vezes, do pessoal que está na linha de frente de gestão de saúde é impressionante. O Adetokounmpo Lucas dizia às vezes, foi o primeiro diretor do TDR, ele dizia assim, a gente vê pessoas aplicando o inseticida errado, no local errado, na hora errada, no inseto errado, e ficam muito surpresos que não funcionou. Sabe, quer dizer, às vezes você tem uma falta de conhecimento que é crucial e mortal nessas áreas. O exemplo que você citou do Bill Gates é impressionante. Como uma decisão política tomada num determinado momento é capaz de mobilizar toda uma comunidade. Bom, Gates tem um talão de cheque poderoso. Então, o que ele fala repercute, né? Dizem até, não sei se é folclore, se é anedota ou se é fato real, que quando ele anunciou, nós vamos fazer uma campanha de erradicação de malária, a Margaret Chan, que estava perto, não tinha sido avisada e teve de concordar assim, porque se ele falou isso, vamos em frente, né? Claro que ele não pensou em amanhã a malária está erradicada, mas ele lançou um movimento para inovação, para desenvolver novas ferramentas, usar melhores ferramentas que se tem. Um exemplo clássico, os primeiros mosquiteiros impregnados, depois de 1 ou 2 lavagens, já acabava o inseticida. Hoje em dia você já tem mosquiteiro que leva muito mais tempo. As vacinas estão começando a andar. Enfim, eu sempre dizia assim, gente, não esqueçam a malária Vivax. Vocês estão falando de erradicação de malária, mas só vejo vocês falarem do falcíparo, não vejo falar do Vivax. Mas tem toda a razão. A questão da decisão política em varíola não foi só na questão de fazer uma campanha. Por exemplo, quando se mudou de fazer vacinação em massa para fazer vacinação em círculo, isso foi uma decisão fantástica, movida pela perspicácia do Bill Feg e outros que disseram, não adianta vacinar assim, vocês vão perder a batalha, vocês não vão ter gente e exército para isso. Vacina em círculo. E alguém tomou a decisão, sim, vamos fazer isso. Então, a questão de decisão política é fundamental. Nós tivemos casos aqui impressionantes de decisão política no Brasil, né? Quando a criação do PID, do Programa Integrado de Doenças Endêmicas, na década de 70, mobilizou toda a comunidade científica e a gente começou a criar uma verdadeira escola de parasitologia molecular. O Cora, junto com o nosso saudoso Prata e outros, fazia os encontros de pesquisa clínica, já o pessoal de Caxambu faz os encontros de pesquisa básica, mas se criou toda uma comunidade de pesquisa básica e clínica numa doença. Isso foi fruto de decisões apropriadas no tempo correto. Não sei se terá uma outra margem de Dimes, mas é provável que a gente vença a batalha por novo financiamento. Ontem mesmo saiu a lista dos novos INCTs, depois de quase 2 anos, pelo menos foi um avanço no Ministério de Ciência e Tecnologia, do CNPq. Vamos ver se isso vai para frente. Marcelo, eu acho até que eu já comecei a tocar no que você falou, na questão da estrutura necessária. Os países inovadores também estão tentando. Os centros chamados NCATS, né, os National Center for Advancing Translation Science dos Estados Unidos, é uma tentativa nos Estados Unidos de colocar uma estrutura melhor para a inovação. Não é uma solução unanimemente aceita. Tem pessoas na indústria que dizem assim, o setor público não sabe fazer inovação, deixa isso com a gente. Já a academia diz assim, o que a gente sabe fazer bem é publicar, não vamos tentar fazer o que a indústria faz, mas os NCATs, esses centros, representaram um avanço importante, porque começam a colocar em interação pessoas de segmento bem diferentes. E a gente sabe o quão importante você ter uma abordagem interdisciplinar. Aqui no Brasil você tem, quer dizer, o próprio centro que a gente está tentando inaugurar na Fiocruz, e é um exemplo de como é difícil fazer uma construção no setor público. A construção ia muito bem quando um juiz de primeira instância resolveu bloquear, porque a gente tinha colocado a indústria, a construtora para fora e dado uma multa. Levamos quase 4 anos para tirar da justiça para recomeçar a obra.
Mas a Fiocruz está tentando, com 2 grandes projetos, que é o CDTS e o Centro de Protótipos, fazer com que essa passagem da descoberta e do novo conhecimento vire produto. São estruturas caras, mas não são o principal. O principal é se criar uma cultura da inovação. O Brasil, por exemplo, durante muito tempo, e mesmo hoje, há um preconceito grande de se trabalhar com o setor industrial. E veja, a universidade, a academia, ela não pode se responsabilizar de levar uma descoberta até a sociedade. Ela não é feita para isso. A universidade, a academia, tem função de educar, como o professor Cora falou, de treinar as pessoas nessa área, mas para fazer inovação, ou você faz parceria com o setor produtivo, público ou privado, ou a gente tá se iludindo. Né? Isso era proibido até a lei de inovação. Atualmente, eu até costumo brincar que até a lei de inovação era proibido, depois virou obrigatório. E você não faz isso do dia para a noite. Tá? Temporão, em relação ao que é que a gente espera do novo governo e do novo... Eu ainda bem que eu tenho essa conferência para preparar, o que me deixou bastante ocupado nos últimos 2 dias, eu tive que me abster do que estava acontecendo e me dedicar a ela, porque eu não posso estar otimista quando se fecha ou quando se transforma o Ministério da Ciência e Tecnologia num apêndice de outro ministério. Eu me lembro, antes de 85, eu tive uma reunião com Tancredo Neves, estava Clodovaldo Pavan, estavam grandes nomes da ciência brasileira que foram a Tancredo Neves para dizer assim: não crie o Ministério da Ciência e Tecnologia, dê poder ao CNPq e vincule o CNPq direto na presidência da República. O CNPq precisa ter poder de decisão. Então, creio que aquela cara disse assim: muito bem, vou fazer isso. A primeira coisa que ele fez foi criar o Ministério, porque precisava também de... Mas o Ministério da Ciência e Tecnologia virou algo muito importante para todo mundo. Então, eu coloco um grande ponto de interrogação. Eu não posso estar otimista nesse momento. Eu acho que a gente está tendo que analisar friamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu acho que a gente entrou em momentos muito difíceis. Eu acho que a gente está vivendo uma experiência histórica nova. Eu acho que a história está se desenrolando na frente da gente. Ninguém pode adivinhar o que é que vem no dia seguinte. Em relação ao Ministério, eu só espero que não seja totalmente destruído com essa mudança. Não sei. Minha bola de cristal, confesso que está completamente opaca. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico, professor Morel, pela excelente apresentação, pelas respostas. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do professor Einstein e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado. Ibanésio.